Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 10, o dia do meu teste, finalmente. Estou um pouquinho nervosa porque eu tomei um chazinho agora, assim, pra acalmar um pouco, né? Mas ontem eu tava bem ansiosa, bem nervosa, porque eu sou ansiosa e nervosa. Mas eu tô tranquila porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não esqueci nada. Sei o que eu tenho que fazer, porque toda vez que eu vou revisar na minha cabeça cada percurso, eu lembro tudinho que eu tenho que fazer. E é só não esquecer lá na hora agora, né? Agora eu tô tranquila. Aí eu tô com uma espinha aqui horrorosa também. E acho que é por causa do nervosismo. Aí começa a aparecer aqui, aí aqui, ó, também tem, ó, olha só. Começa a aparecer as pintinhas no meu rosto, ó. Eu tô sem maquiagem porque eu me sinto mais confortável assim, eu não quero nada me incomodando na hora, assim, nada que tire meu foco, minha atenção. Então, pra não, né, ter problema nenhum, eu prefiro, né, prevenir. A Lana está aqui, ó, já está arrumadinha esperando, tá com sono, né? E quem vai me levar é o RD, que hoje vou ir pro carro agora. E vamos lá então, né, que hoje é o grande dia. Ai, eu tô com um pouco de medo. Mas faz parte, né? Mas toda nova etapa, né, que está por vir, a gente sempre tá um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de medo e tal, mas é normal. Quem mais vocês vão saber se eu passei ou se eu não passei. Então, até daqui a pouco. Pronto, terminei meu teste. Não sei ainda. E daí que acho que eu passei, mas eu errei uma coisinha ali, um caconinho que eu tinha que olhar pra moto, pra trás. Na hora de trocar de faixa eu não olhei. Eu tava muito nervosa na hora. E... o que foi, mano? Tô falando com um vídeo. E daí que o tiozinho, ele fala, né? Então na hora que ele falou que não sei o que vai entrar, né? Falou, que ele fala, né, onde que tem que entrar. Direita, esquerda, amiguinho, idade, ele fala. Amiguinho, não sei o que lá. E bem na hora que eu tava pensando nos caconinhos que eu tinha que fazer. E daí eu fui prestar atenção no que ele tava falando e, putz, esqueci. Porque eu olhei daí aqui no meio que tem que olhar aqui e tinha que olhar mais um pra trás. E esse de trás eu não olhei, esqueci e fui daí. Esse foi o que eu esqueci. E daí mais algumas coisinhas que eu tinha que colar mais, assim, na faixa, que eu ia virar e tal, que eu não colei muito. Essas coisinhas assim, aí, só que ele não fala agora, assim, se passou ou não passou, né? Agora tem que esperar. Então eu não sei se esse foi um erro, talvez, porque assim, pode errar algumas coisas, vai diminuindo os pontos, né? Tem que acertar 70%, vamos dizer assim, né? O percurso ele tem que ser pelo menos 70%, né? Aí conforme vai errando, vai diminuindo os pontos. Então eu não sei quantos pontos que meu cabelo... eu tô toda descabelada. Então eu não sei quantos pontos descontou disso daí, né, que eu errei, porque ele disse assim pro Márcio, né, que é o que tá fazendo a assessoria toda, né, ele falou que eu sei dirigir, só que eu acabei errando só isso daí, e que ele viu que eu sei dirigir e tal, só faltou esse cacunim e encostar um pouco mais em alguns lugares, assim. Então, por enquanto é só isso. E depois eu volto pra ver se sim ou se não. Se não foi dessa vez, a gente vai conseguir na próxima, com certeza. Até mais. Olha. Segundo dia. Será? Olha lá. Será que a mamãe passou hoje? Será que hoje a mamãe passou? Que cara é essa? Que careta feia que você fez. Manda beijo. Que é isso? O que você tá fazendo? Manda um beijo. Ó. Não? Tá com sono, né? Deita aqui, deita. Voltei e dessa vez consegui. De segunda, mas consegui. Yeah. Ai, nossa, gente, é muito difícil, assim. Passa um nervoso. Mas é uma conquista muito grande que eu consegui agora. Agora eu vou poder levar a Lana em todos os lugares que ela precisa. Ai, que felicidade. Obrigada aí pra quem tava torcendo, quem já sabia, né? Obrigada a Kemi, né?
É a Kemi, né? É a Kemi. Então, obrigada a Kemi, que eu tava tão nervosa que daí na hora eu fico nervosa e vou esquecendo tudo. Mas muito obrigada que ela me ajudou. Conheci ela, que ela tem Instagram também. Posso É, pode. Mãe no Japão, né? Aí, se quem quiser, segue aí, vou deixar aqui no embaixo, que é um Instagram muito legal. Muita coisa de mãe aqui do Japão. A Lana gostou do colinho. A Lana gostou da tique. Ai, me ajudou muito, muito obrigada. Obrigada por fazer você, parte desse momento tão importante. Eu que adorei. Mas então é isso, depois eu volto pra explicar melhor pra vocês, tá bom? Tchau, até mais. Bom, aqui está mostrando rapidinho pra vocês, ó, mais ou menos por cima, porque eu tive que tapar, lógico, né, que tem algumas coisas aqui que eu não posso mostrar. Minha foto está horrível, mas tudo bem, porque eu estava feliz. Eu estava muito cansada, né, eu passei ali por um estressezinho, mas eu estava bem cansada, ó, e eu tava com uma luz bem na minha cara, que ficou no meio, que parece que eu fiquei com um olho muito separado do outro, mas é um ponto de iluminação ali no meio da minha testa, acho que não vai dar pra enxergar muito bem. E eu fiquei meio vesga, só que eu tava olhando pra câmera, mas mesmo assim eu olhei assim. Eu a hora que acordo e eu depois que me arrumei. Aproveitando então o vídeo, eu vou dar algumas dicas pra vocês que talvez sejam assim um pouco ansiosos, nervosos como eu. Porque eu sou uma pessoa que diante de algumas situações assim, tem um pouco de pressão da minha própria cabeça mesmo, sabe? Não são pessoas que me pressionaram nem nada, tá, gente? Não vamos pensar isso. Mas é da minha própria cabeça, pensando, eu tenho que tirar logo essa habilitação pra me poder levar a Lana nos lugares que ela precisa, pra ajudar o Hideki, que tá bem cansado também já de trabalhar bastante, então, né? Fica essas coisas na cabeça. E então, nesse tipo de situações, eu fico bastante nervosa e bastante ansiosa. Então, eu vou dar algumas dicas, né, pra vocês, assim, o que pode acalmar. Uma das dicas foi o próprio Márcio que me deu, que, assim, conforme a experiência que ele teve com as pessoas que passaram ali pela assessoria dele, ele acabou absorvendo das pessoas algumas dicas aí. E a dica que ele me passou foi de um chá, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês. E eu tomei das 2 vezes que eu fiz o teste, né? E me ajudou muito de verdade. Na primeira vez eu só errei porque eu tomei ele um dia antes, assim, sabe? Pra dormir, e depois no outro dia, algumas horas antes... Algumas não, bastante horas antes de fazer o teste, eu tomei o morninho, que tem o morninho e tem o geladinho, né? Aí eu tomei o quente, na verdade, né? Porque é quente, né, morno? Eu tomei o quente, né, no primeiro teste aí, que vocês viram que eu não passei, né? Não deu certo pra mim, dessa vez eu tava muito nervosa mesmo. E daí no segundo teste, o Hideki comprou pra mim o chá, que é o geladinho, né? Que ele é muito bom. Ele não é só bom pra acalmar, mas ele é bom pra várias coisas. Procurem aí sobre chá de jasmim, pra vocês verem como ele é bom pra várias coisas. E é lógico que eu vou tomar ele outras vezes, em outras ocasiões. Outra dica também, que sem querer eu vi um dia antes do meu teste, né? Eu vi no caixa do supermercado e eu falei, olha aqui, ó, isso aqui é pra mim. Que é esse chicletezinho aqui. Deixa eu ver se vocês vão enxergar aqui. Esse chicletezinho aqui, ó. Lá no desenho eu vi que ele era pra memória, pra ajudar a pessoa que esquece as coisas. Então ele ativa a memória, vamos dizer assim, ele ajuda na memória, né? Ajuda na concentração. Então eu comprei e comi 2 antes do teste. Mas então isso daqui me ajudou, eu creio que tem me ajudado bastante, porque daí eu tava um pouco cansada e tal, né? E daí eu mastiguei o chiclete e parece assim, eu não sei se é verdade ou não, mas parece pra mim que ficou mais claras as coisas que estavam na minha cabeça, né? E me ajudou bastante na concentração na hora que eu fui fazer o teste, né? E outra dica que eu dou, assim, que é bem importante também, o Márcio, ele dá as 2 folhas do percurso A e do B pra gente ir decorando. Muito importante, decorem o percurso, decorem mesmo, de verdade. Eu não vou chegar aqui e mentir pra vocês, é fácil, só estuda, não sei o quê. Não é fácil, principalmente se a pessoa for ansiosa, que nem eu, se for nervosa, que nem eu. Não vou dizer assim, é fácil, é fácil. Eu poderia ter passado de primeira? Poderia. Só que o que me atrapalhou foi a minha ansiedade e meu nervosismo, né? Porque na hora ali, o instrutor, ele acabou falando comigo na hora que eu tinha que lembrar o que eu tinha que fazer, né? Num dos primeiros cacunis que ele começou a falar, que daí eu tive que lembrar o que era que eu tinha que fazer. Eu tava na minha cabeça, agora eu vou fazer isso, isso, isso. E daí na hora que eu fui pensar, comecei a pensar, ele falou comigo e eu fui prestar atenção nele, e ao mesmo tempo que eu tinha que dirigir, fazer o que eu tinha que fazer. Eles fazem isso de propósito, tá? Muita gente falou que eles fazem isso pra deixar a gente meio ali distraído, né? Aquela coisa ali que eu tava nervosa, ansiosa, eu tava tremendo. Aí ele falou comigo, e daí na hora do cacuninho que eu tinha que fazer da moto, que é 1, 2 do retrovisor e 3 da moto, né? Pra fazer a troca de pista, né? Então nessa hora ele falou comigo. Aí eu fiz do 1 e do 2, que foi o que eu pensei, e esqueci. E na hora que ele falou comigo, eu tava pensando no terceiro. E daí eu fiquei atrapalhada.
Aí eu olhei 1, 2 e fui. Ou seja, eu esqueci de olhar pra trás. E tem que virar o pescoço, viu? Vai sair com dor no pescoço? Vai sair com dor no pescoço, porque você faz 500 cacunins, principalmente no dia do treinamento. Faz cacunim pra caramba, hein? Vira o pescoço pra cá, vira pra lá. Eu saí com bastante dor no pescoço. Então, dor no pescoço vai ter. E principalmente depois do teste, que a gente tá um pouco tenso ali, o músculo tá meio duro, então aí faz cacunim e fica meio duro o pescoço, né? Mas então façam os cacunins, prestem bastante atenção, tentem, eu sei que é difícil, mas tentem ficar calmos, usem as técnicas de relaxamento, respiração, pensem aqui, eu hoje que eu consegui passar no teste, me concentrei mais, eu pensei mais, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você é capaz disso. Eu ficava pensando, enquanto eu não tinha que pensar outras coisas, eu pensava nisso, né? E prestava atenção, porque algumas coisas já é automática na nossa cabeça que a gente sabe dirigir. Eu, pelo menos, eu gosto de dirigir, né? Então, algumas coisas assim, por exemplo, o percurso, depois que eu decorei, já estava automático na minha cabeça. Ou seja, eu só tinha que prestar mais atenção nas setas, né? Nos piscas, setas, etc. E nos cacunins, nessas coisas todas assim. Eu tinha que prestar bastante atenção nessas outras coisas. Alguns instrutores, como na primeira vez, ele falava a direção que eu tinha que virar. Lá pra frente você vai virar à direita, só que tudo em japonês, tá? Não sei o que lá mais pra frente, em japonês você vai virar Migi, Hidari Migi, né? Ele vai falando, né? E daí isso daí às vezes atrapalha um pouco. Pra mim atrapalhou, eu preferia que ele ficasse quieto. Já no segundo, o cara ficou totalmente em silêncio. Só foi ali no momento que eu dei... eu fui muito pra um cantinho, ele falou mochoto, né? Mochoto, tipo pra cá, né? Um pouquinho mais pra cá, né? Aí eu fui assim... foi só isso daí mesmo, né? Mas o resto eu fiz bem tranquilo, fiz tudo certinho. E eu consegui fazer isso porque assim, eu peguei a folha, né, eu não sei onde tá a folha agora, eu já guardei de recordação, né? Eu peguei a folha que o Márcio deu, né, que é folha em branco, folha com o percurso, assim, tudo como que tem que fazer. Peguei caneta e depois do treinamento, que eu prestei bastante atenção, prestem atenção no treinamento, façam quantas voltas for possível, né, que a gente vai dar várias voltinhas nas aulas, são 2 aulas dentro do pacote, tá? Então daí, depois que vocês chegarem em casa, ou depois que terminar lá, né, o treinamento, senta lá e escreve os cacunins, bota primeiro uma setinha, eu fiz assim, né, eu botei o primeiro cacunim, por exemplo, o primeiro cacunim de pedestre, vamos dizer assim, né, aliás, o primeiro cacunim que sai ali do estacionamento, né, da garagem no caso, é 1, 2, 3, pra ver se não vem carro e nem pedestre. Então eu fiz assim, o primeiro, que é direita, sempre é direita, esquerda, direita. Sempre começa pela direita. Então eu fiz assim, eu botei aqui primeiro uma setinha pra direita. No segundo eu escrevi do lado setinha pra esquerda. E depois eu botei mais terceiro, uma setinha pra direita. E assim eu fiz em toda a volta, em tudo que eu precisava lembrar eu fiz, assim, fui fazendo, né? No caso do cacunim da moto, né, que é o retrovisor do meio, o retrovisor, no caso, depende do lado que você vai mudar de faixa. Da direita, no caso, tá? O retrovisor do meio, o retrovisor da direita e a moto pra trás. Moto, bicicleta, né? Enfim, carro, né? Você vai olhar pra trás. Só que eu botei como se fosse moto, porque o Márcio mesmo, ele fala, o cacunim da moto pra não esquecer e tal, né? Pra abreviar também. Então eu fiz assim, primeiro o retrovisor do meio. Aí eu coloquei primeiro o retrovisor... botei R, né? Porque depois ali na legenda eu botei retrovisor do meio. Porque daí o da direita, isso é particular, isso você faz do jeito que você souber, tá? Mas daí eu botei o primeiro, o R, que era o retrovisor do meio, que eu já sabia que era o do meio, tá? E o da esquerda era só setinha mesmo, que eu deixava da esquerda, da direita, só deixava a setinha mesmo, sabe? Só uma setinha olhando pra olhar pra cá, porque eu sabia que era pelo retrovisor que eu tinha que olhar quando a gente muda de faixa, entendeu? Então isso aí é uma coisa particular, depende de como você quiser anotar lá, anota do jeito que você souber. Aí eu botei legendinha só pra mim não me esquecer, mas eu sabia o que era, né? Por exemplo, o retrovisor do meio era o R, aí eu botei R igual a retrovisor do meio, tá? E daí a setinha era da direita e o da moto eu botei, era o primeiro, o R, né? Segundo, a setinha pra direita. E terceiro, o M, que é o da moto. Daí eu botei terceiro o M e daí o M eu botei embaixo, moto, né? Pra não esquecer que é o de trás que eu tinha que olhar. Que eu tinha que virar o pescoço, né? Que é o tal do ponto cego no Brasil que a gente olha assim também, né? Então daí nessa hora que a gente tem que prestar bastante atenção, porque é o primeiro teste eu acabei reprovando por causa desse cacuninha aqui da moto, tá? E outra também dica, né, que acho que é normal mesmo, assim, gravem mesmo o percurso e prestem bastante atenção. Sempre tentem repassar toda vez que for possível, repassem sempre, sempre, sempre todos os cacunins na folha. Outra coisa também que eu fiz pra estudar ali o percurso, eu peguei a foto de cima, assim, do mapa eu fui lá no Google Maps,
procurei Hirabari Menkyo Center, aí apareceu lá. E de cima dá pra ver a pista, né? De cima, assim, dá pra ver toda a pista. O que eu fiz? Eu tirei foto ali da pista, né? Mais ou menos bem certinho na tela do celular. E daí eu ficava revisando tudo. E daí eu peguei e comecei a revisar tudo pra saber se eu sabia de cor mesmo. No primeiro teste foi o percurso A. Eu já tinha decorado o A e o B. Tanto faz se caísse qualquer um dos dois pra mim. O que mais me atrapalha mesmo é o nervosismo, é esse negócio de ficar nervosa e ansiedade, é isso aí que me atrapalha. Foi isso que acabou me atrapalhando mesmo. Porque de resto mesmo, o próprio policial falou isso, ela sabe dirigir, só que isso é uma falta grave, né? É uma coisa grave, né? Não pode esquecer, né? Porque no caso, se fosse na rua, na estrada, eu entraria sem olhar e se tivesse vindo um motoqueiro ou um carro, alguma coisa, já teria, né, batido. Então eles veem muito isso, várias coisas graves. Se entrar na contramão é grave, se esquecer desse cacuninho é grave. Esses cacuninhos aí, a maioria é grave. Principalmente se for no de pedestre, né? Então tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. Mas isso tudo está dentro da assessoria do Márcio. Ele vai explicar tudo pra vocês, ele vai ajudar vocês a tirar as dúvidas, ele vai lá no percurso. Antes do teste prático tem um tempinho, então ele anda com a gente na pista que foi sorteada, né? No caso, se for a A, né? Aí ele vai e anda a pé com a gente, explicando tudo que tem que fazer, todos os cacuninhos, todas as dicas que ele pode dar. No B também a mesma coisa. Sempre que tiver um teste prático, ele vai lá e faz as voltas na pista e fala todas as dicas e tudo que tem que fazer. Mas decorem, tá? Decorem mesmo os percursos, é muito importante isso. Porque, por exemplo, no primeiro teste, o japonês, né, o policial, ele falou todos onde que eu tinha que virar e tal. Eu não esqueci a seta, lógico, porque ele já falava, já virava a seta, então, né. E no segundo ele já não falou nada. Então é muito importante isso, decorem, porque nem são todos que falam o percurso. E tem lugares ali que vocês têm que fazer uma velocidade e tal ali, né, em cada lugarzinho ali tem que aumentar a velocidade e tal, tem que diminuir, tem que pisar no freio aqui, ali. Tem várias coisinhas, várias diquinhas, vários macetezinhos ali no meio do percurso importantes. E outra dica também que eu dou pra vocês, pra não esquecer a seta, porque no começo, quando eu fiz as aulas, eu tava esquecendo muito a seta, né? Então o que eu fiz? Eu não tava com esse anel aqui, mas enfim, tá? Eu fui com esse aqui, deixa eu tirar esse aqui. Eu fui com a minha aliança, né? Minha aliança eu nunca tiro. Então daí o que eu fiz? Eu tirei ela dessa vez e coloquei aqui no mindinho. Ou dá pra colocar em outro dedo. No caso, né, eu coloquei no mindinho. E daí desse jeito, que eu sinto ela, né, porque nessa mão eu já nem sinto mais, né. Mas tá até marcado, até um buraco ali. Mas nesse daqui eu sinto, né, quando tem um anel, alguma coisa diferente. Porque eu nem uso também muito anel. Então eu sinto, né. Então como eu não tinha nada pra amarrar ali na hora, né, que o Márcio falou, amarra alguma coisa no dedo, na mão que tem que fazer a seta aqui é desse lado, né, a seta aqui no Japão, desse lado da direção. Então daí eu peguei e coloquei minha aliança, porque eu não tinha nada na hora. E no outro dia eu também tinha esquecido, então eu coloquei minha aliança mesmo, que eu já sentia. E daí foi aí que eu não esqueci das setas, eu sempre lembrava. Porque dessa vez o policial ele não falava onde que tinha que entrar, então eu lembrei de todas as setas, todas as vezes. Então daí eu tava aqui sentindo a aliança, então eu não esquecia, né? Então essas são as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você que tá procurando informações sobre troca de habilitação aqui no Japão, né? Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar, que eu sempre respondo. Quem tem dúvidas, eu sempre respondo. Pergunte aqui embaixo, tá bom? Eu sempre respondo. Se tiver alguma dúvida que vocês querem que eu passe pro Márcio, eu falo com ele, eu passo pra ele. Mas então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, tá bom? E não se esqueçam, dúvidas aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever aqui nas minhas redes sociais, tá bom? E é isso então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye, tchau!